Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Bom dia, ministro. Mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia, que essa é a emissora que nós todos consideramos nossas. Mineiros e mineiras consideram a Rádio Itatiaia um patrimônio de todos nós. Obrigada, ministro. Ministro, o senhor está para receber ou já recebeu estudo a respeito da retomada ou não do horário de verão? O que o senhor pode adiantar para a gente? É uma possibilidade ou não? O que tem de mais concreto sobre isso? Pois é, Kátia, é muito importante a gente dizer. Primeiro, destacar a população mineira, a população brasileira, que não haverá crise energética. Ao contrário do que aconteceu no governo anterior, em 2021, que nós tivemos à beira de um colapso energético no Brasil, inclusive aumentando a conta de energia em mais de 20%, porque não houve planejamento. Então a conta que é uma conta controlada pela ANEEL, que chama conta de escassez hídrica, ela estava zerada, ao contrário de agora, que nós temos 9 bilhões de reais para socorrer a esse momento na conta, que é uma conta controlada para poder investir nas distribuidoras. Mas infelizmente outra constatação é que nós vivemos a maior escassez hídrica dos últimos 93 anos. Não chove no Brasil, o índice baixo pluviométrico agora, que choveu nos últimos 93 anos. Então isso causa um dano muito grande, porque a gente perde água nos nossos reservatórios. E aí nós temos que fazer uma constatação. Em fevereiro do ano passado, já prevendo isso, eu consegui com o Ministério do Meio Ambiente que a vazão de Jupiá e Porto Primavera em São Paulo tivesse uma vazão muito menor, diminuiu de 4.600 milhões de litros de água por hora para 3.900, o que permitiu que a gente tivesse hoje 11% a mais de água nos nossos reservatórios. E os nossos reservatórios não são mais reservatórios apenas do setor elétrico. Por exemplo, Furnas. Furnas é um reservatório que serve ao turismo, que serve à agricultura familiar, que serve à economia local. Então nós temos que equilibrar sempre os reservatórios como reservatórios do setor elétrico, mas reservatórios também que tem outra função social. O horário de verão passa a ser uma realidade muito premente. E eu vou explicar por quê. Porque com essa escassez hídrica, no momento de pico entre 6 e 8 horas, que é quando a gente perde a energia solar, que hoje gera mais de 20 gigas por dia, é o momento que a gente deixa de gerar a solar, diminui a eólica, que são as energias intermitentes, e nós precisamos despachar térmica. Então o efeito do horário de verão, não é só um efeito de segurança energética, até porque nós não temos risco energético. Nós temos uma conta Covid alta, nós temos muito mais água nos nossos reservatórios, em torno de 56% de água. Naquela época da crise energética, em 2021, no governo anterior, tinha 19% de água, mas nós temos que aumentar a segurança e a resiliência do sistema para garantir energia para todas as brasileiras e brasileiros, e também a gente tem que planejar 2026. E o senhor já trabalha com data? A equipe trabalha já com data para o início do horário de verão? Amanhã uma reunião com todo o comitê de monitoramento do setor elétrico. O horário de verão tem impactos também na economia, e vocês destacaram isso com muita sabedoria. O horário de verão costuma aquecer muito algumas áreas do comércio, turismo, bares, restaurantes, e nós estamos vivendo um momento muito bom da economia brasileira, inflação baixa, emprego, nós estamos com a menor taxa de desemprego formal da história. Ministro, o Brasil cresce muito rápido, então nós vamos avaliar o contexto, e é muito provável que a gente proponha o horário de verão ao governo para uma decisão final. O senhor já está tratando o horário de verão como uma realidade, ou seja, ele deve voltar, pelo menos na cabeça do senhor, pelas palavras que o senhor está me dizendo aí. Do ponto de vista energético, tudo leva a crer que há uma necessidade. Volto a dizer, não é uma necessidade porque nós temos qualquer tipo de risco energético, mas é uma necessidade para a gente, primeiro, não deixar a conta de energia subir. E aqui eu quero dizer, a conta de energia baixou 20% esse ano, exatamente porque nós pagamos a conta que o Paulo Guedes, ministro da Economia lá atrás, contraiu no momento da escassez hídrica no mercado financeiro a juros muito altos, e que subiu a conta de energia. Nós queremos evitar isso, porque a energia cria um círculo virtuoso para a economia nacional. As termoelétricas já estão sendo usadas. O governo trabalha com a possibilidade do aumento da conta de luz ou não? Não, nós já estamos no limite da conta de luz, ela já teve na bandeira vermelha 2, nós ficamos 1 ano e meio com a conta, com a bandeira verde, graças ao nosso planejamento, mas
Agora o que nós queremos evitar é qualquer tipo de despacho, que a gente chama de despacho extra formal das térmicas. E por isso que o horário de verão é importante, porque nós só estamos despachando o conjunto do nosso parque térmico entre 6 e 8 horas da noite, 9 horas da noite. Com o horário de verão a gente dissipa o despacho dessas térmicas e possibilita a gente planejar melhor 2026 para que a gente não tenha nenhum problema de geração de energia no Brasil. Só para fechar esse assunto horário de verão, o argumento quando terminaram com o horário de verão era, olha, não adianta mais que a economia é pouco e o grande gasto é 2 horas da tarde com o ar-condicionado ligado. O que muda nesse estudo que vocês vão receber agora? A responsabilidade do governo anterior, o presidente que não governava o Brasil, que não discutia políticas públicas, fez com que a gente acabasse com o horário de verão sem uma análise técnica do setor elétrico. Nós temos que, o Brasil voltou a ter política pública, voltou a sentar na mesa e discutir os problemas reais da possibilidade. O governo anterior trabalhava muito dogmaticamente. Porque eu não gosto, eu não vou fazer. Fazer política pública não é bem assim. Nós temos que analisar a necessidade. E quando há necessidade, nós temos que ter coragem, independente se agrada ou não, nós temos que ter coragem de defender a economia nacional e o povo brasileiro. Então agora falta só definir uma data. Praticamente é isso, né, ministro? Praticamente a gente, primeiro, tem impactos de planejamento na vida das pessoas e em alguns órgãos públicos, por exemplo, no TSE. Tem eleições, as urnas eletrônicas já estão programadas. Então, claro que se a gente for decretar, nós vamos discutir numa mesa ampla, inclusive com a ministra Carmen Lúcia Mineira. Eu vou ligar para ela hoje, vou conversar com ela para a gente discutir os impactos e em qual tempo, porque nós ainda temos um bom tempo para poder. Nós não temos tempo para decretar, mas temos um bom tempo para planejar o início do horário de verão. E se ele for acontecer, vai acontecer de forma extremamente planejada para que haja impactos apenas positivos para a população mineira e brasileira. Mais ou menos uns 30 dias, né, ministro? Perfeitamente, é muito possível nesse sentido. Pois é, agora vamos falar sobre o acordo de Mariana. E aí, está mesmo perto de ser concluído um acordo de repactuação? E qual que é o montante? Você tem falado em 170 bilhões de reais, né, de repactuação. Muito importante, Kátia, esse assunto que interessa a todos nós mineiros e mineiras, aos brasileiros. Foram 2 crimes muito graves que aconteceram em Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, e diferente do acordo que foi feito em Mariana, e aqui eu quero fazer uma constatação também, não é uma crítica, o governo estadual, o atual governo foi irresponsável no acordo de Mariana. Ele olhou os interesses exclusivamente políticos. Agora nós estamos tendo impactos psicológicos, emocionais, econômicos, em especial no município de Brumadinho, onde as pessoas estão sofrendo muito, inclusive na saúde. Há um nível muito alto de pessoas tendo problema psíquico porque os recursos não foram adequadamente usados. O que é a questão do espírito público e a diferença de um gestor para o outro? A primeira coisa, quando nós avançamos no acordo de Mariana, foi o presidente Lula se preocupar com a forma da gente aplicar esse recurso, criar um fundo que possa ser um fundo de Estado e não um fundo de governo, para que ao longo dos 20 anos esse recurso seja aplicado de forma adequada. Mas o que eu posso adiantar do acordo de Mariana é que quando terminou o governo anterior, o governador de Minas e outros governadores, junto com o ex-presidente, previam um acordo de 49 bilhões de reais de dinheiro novo para ressarcir danos materiais, pessoais e ambientais, 37 bilhões de dinheiro já gasto pela Fundação Renova e 14 bilhões de obrigação nova de fazer. Agora não, nós viemos 1 ano e meio de forma muito firme, eu fui o responsável pela parte econômica desse acordo e eu disse sempre que só fecharia esse acordo, só avançaria nesse acordo quando os recursos fossem de um montante tal que a gente tivesse o mínimo de previsibilidade de reparar os danos, já que nós não podemos voltar com as vidas humanas, e agora nós chegamos a 100 bilhões de reais de dinheiro novo e se falava em 49 bilhões em 2022, mais 37 bilhões de quitação da Fundação Renova e mais 30 bilhões de obrigação de fazer. Inclusive, nesses 30 bilhões, recursos para indenizar novas 250 mil famílias, e o presidente Lula tratou esse assunto pessoalmente. O recurso era entre 18 mil reais por família, nós passamos para 30 mil e o acordo é muito possível que se dê esse ano. Se os governadores, em especial o governador de Minas, não atrapalhar, nós vamos poder fechar esse acordo e começar a fazer as reparações dos danos ambientais, inclusive, eu tive agora em Governador Valadares, que precisam cuidar
cuidar do saneamento público. A água está suja, literalmente, chegando na casa das pessoas. E nós precisamos, o mais rápido possível, fechar esse acordo para que as pessoas possam receber a indenização e o ressarcimento pessoal, material e ambiental desse crime ambiental tão grave que abalou a vida de todos os mineiros e mineiras. Ministro, agora concluindo o programa Gás para Todos, está sendo ampliado. Qual que é a notícia que o senhor tem aqui para Minas Gerais? Esse é outra alegria que eu tenho de participar do governo do presidente Lula, que voltou a fazer política pública e se preocupar verdadeiramente, sair da fake news, sair do cercadinho, para poder discutir com a sociedade civil organizada e se preocupar com a vida das pessoas. E é uma constatação, Kátia, é uma constatação, Júnior. Na verdade, nós temos, para tratar uma doença grave, nós precisamos fazer um bom diagnóstico. E nós ainda temos muita miséria, fome, muitas diferenças. O Brasil é muito grande, um país em desenvolvimento, e nós precisamos socorrer a população que mais precisa nesse país. Então nós já socorremos com o Bolsa Família, agora nós vamos ampliar, ao invés do auxílio gás que atinge apenas 5,6 milhões de famílias. O presidente Lula me determinou e nós queremos até 2026 implementar um novo programa que será o maior programa de combate ao cozimento sujo, ou seja, vamos atender o ODS 7 da ONU para o cozimento limpo, preservando vida de mulheres e de crianças que inalam hoje a fumaça do cozimento e de lenha, de álcool. Muito acidente acontece nos lares de carvão, e vamos dar 22 bilhões de famílias vão receber o botijão, vão chegar na distribuidora com o cartão da Caixa Econômica Federal e vão receber o seu botijão de gás para fazer o cozimento limpo, e nós chamamos esse programa de Gás para Todos. Eu falo com o presidente Lula, falei sexta-feira no Rio de Janeiro, se tem 3 coisas que nós temos que cuidar das pessoas mais humildes desse país, mais pobres e menos beneficiadas, não porque não querem trabalhar, é porque não tem oportunidade, alimento, gás e energia. E nós vamos fazer isso até o final do governo do Lula e deixar um grande legado de justiça social nesse país. Ministro Alexandre Silveira, de Minas Energia, obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso estúdio. Bom dia. Eu que agradeço, Kátia, agradeço, Júnior, mais uma oportunidade. Sábado tive numa caminhada maravilhosa com o prefeito Fuad. Agora vou para Brasília para continuar defendendo os interesses nacionais, em especial representando Minas Gerais. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmando que o horário de verão deve voltar no máximo aí 30 dias aqui no Brasil.